Muito bem, estamos de volta. Você toma algum remédio aí para controlar sua tireoide? Você já passou em especialista para checar? Ou de repente está sentindo que o seu humor está diferente, você está ganhando peso ou perdendo peso sem nenhuma explicação, anda se sentindo sonolento, sonolenta? A tireoide é um órgão muito importante do nosso corpo. Ela controla o nosso metabolismo, o crescimento e tem influência sobre todo o nosso corpo pelo hormônio que ela produz. Agora, quando esse órgão não está atuando como deveria, o nosso corpo sofre, o que faz originar ali várias enfermidades. E no programa de hoje, a gente quer conversar com você sobre essas principais doenças da tireoide e também vamos mostrar aqui suas características. Para isso, a gente convidou a endocrinologista, a doutora Luísa Antunes. E é claro que você pode participar, já sabe, né? Já tem o nosso WhatsApp guardado aí, salvo na sua agenda? Tem? Então, manda pra gente a sua participação aqui, a sua dúvida, ou então anota agora. 12, melhor dizendo, 12 982660004. Deu um tilt aqui, gente. Vem cá comigo. Nosso WhatsApp é 12 982660004. Dá para usar o QR Code bem aqui também. Você vai escanear ele e vai entrar em contato direto com o nosso WhatsApp. E aí você pode sim mandar a sua dúvida, a sua participação aqui com a gente. Doutora Luísa já participou aqui com a gente. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Eu estava com saudade e que bom tê-la aqui com a gente, viu? Olá, prazer estar com vocês novamente aqui no Vida e Saúde. Doutora, tireoide, nossa, que assunto amplo para a gente tratar no programa hoje, mas necessário, porque como pode, né, uma parte tão pequenininha do nosso corpo influenciar ele de maneira geral, influenciar a disposição, influenciar crescimento, metabolismo, tantas coisas que são regidos por essa orquestra, por esse maestro, né, que seria a tireoide, liberando os hormônios para o nosso corpo. Fala pra gente da função dela, doutora. Pois é, a tireoide é uma glândula bem pequenininha que fica no final do pescoço, né? E tanto mulheres como homens, todos nascemos com a tireoide, graças a Deus, porque às vezes tem essa dúvida se só mulher que tem problemas de tireoide. Não, é um órgão, todos nós temos, nascemos, e é importante desde o nascimento, porque ela faz parte do crescimento, né, do bebê, da criança, do desenvolvimento motor, cognitivo, e assim como ela vai fazer várias funções. Ela participa de todas as funções, basicamente, do nosso organismo, desde a parte do sistema nervoso central, né, da nossa memória, participa da parte do sistema respiratório também, melhorando o condicionamento respiratório. Se a gente tem problemas na tireoide, pode afetar a parte cardíaca, aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca, ou mesmo a pressão arterial. Também, assim como no aparelho digestivo, podendo alterar o trânsito intestinal, dar outros problemas digestivos, da força muscular, da pele, do cabelo. Então, tanto por dentro como por fora do nosso organismo, a gente tem a atuação dos hormônios da tireoide, né? Dos conhecidos aí T3 e T4, que são regidos por uma outra glândula chamada hipófise, que ela libera um hormônio que vai atuar na glândula tireoide, e a glândula tireoide vai liberar o T3 e T4 para o organismo, que vai atuar em todas as células, em diferentes sistemas, como eu mencionei aqui, fazendo a sua função nas diferentes fases da vida, né? Nas faixa etária do nascimento, enquanto estivermos vivos. É incrível a atuação dessa glândula e eu estou falando aqui hoje como paciente também. Tenho ido ao especialista buscar melhorar o funcionamento da minha tireoide, e quando algo não vai bem, doutora, a primeira coisa que a gente se pergunta é por quê? Por que doenças podem atrapalhar o funcionamento dessa glândula? As causas principais de doenças da tireoide são duas causas principais. Uma
que predomina são as doenças autoimunes, né? A autoimunidade, conhecida aí, alguns conhecem como tireoidite de Hashimoto, tireoidite autoimune. A segunda causa são as causas hereditárias. Então, são as duas principais causas, doenças autoimunes e doenças hereditárias. E mais no passado, hoje não é uma realidade, tinha as doenças por alteração do metabolismo do iodo, geralmente por deficiência do iodo também. Uhum. E mais raramente, né, no bebê, no recém-nascido, tem as doenças congênitas, né, tanto que hoje em dia, já há alguns anos, o teste do pezinho já inclui a dosagem do hormônio da tireoide, justamente por ser de suma importância para o desenvolvimento do bebê e a fase infantil. Muito bem. Doutora, a gente separou aqui 4 problemas mais comuns da tireoide. E a gente vai começar fazendo até uma espécie de brincadeira para ver se o nosso telespectador está ligado e conhece alguns desses problemas. Tem gente, tem marido que está assistindo a gente, que convive com a esposa, com as filhas, que frequentam o especialista justamente para tentar controlar o funcionamento da tireoide. Alguns problemas são mais graves, outros mais controláveis, mas eu quero começar com esse aqui, olha, trazendo as características desse problema na tireoide, que é o excesso do hormônio da tireoide, e aí você de casa sabe qual que é? Ele faz acelerar o metabolismo, é uma das características. Além disso, ele apresenta alguns sintomas. Vem cá, você aí de casa, ó. O metabolismo está acelerado, então ela vai aumentar o apetite, ao mesmo tempo vai emagrecer, pode apresentar suor excessivo, diarreia e aceleração dos batimentos cardíacos. Vocês sabem já do que eu estou falando? Vamos ver? Ó, todo mundo carrega essa possibilidade. A gente está aqui com uma ajudante, uma assistente aqui do Vida e Saúde, que vai trazer as possibilidades, então, de problemas na tireoide. Ela não está com uma cara muito feliz, não, inclusive apresentando alguns sintomas aqui de problemas na tireoide. Esse problema é o hipertireoidismo. Doutora, esse problema na tireoide tem um problema oposto, que a gente vai trazer daqui a pouco aqui, e ele não é tão comum em homens, mas ele pode aparecer em homens também. Sim, o hipertireoidismo é a segunda doença mais comum da tireoide, mas não não tão comum como o hipotireoidismo, que a gente vai falar a seguir. Ele pode aparecer em homens, sim. Todas as doenças da tireoide ocorrem no sexo masculino também, numa proporção aí bem menor. Em geral, é 70% a 75% no sexo feminino e em torno aí menor que 20% em geral nos homens. Mas, em geral, por uma questão genética aí em relação ao sexo masculino, quando ocorre em homens, geralmente os sintomas são mais exacerbados, né? Mais intensos, de forma geral. Eu vou trazer ainda aqui o que falta. Esses sintomas que você acabou de colocar aí mesmo, estão bem caracterizado o hipertireoidismo. Aqui ainda faltou um sintoma bastante estigmatizado, que é aquele sintoma do inchaço dos olhos, que faz os olhos ficarem um pouco mais, como se estivessem assim arregalados, né, doutora? Sim, que se chama exoftalmia, que é os olhos como se os olhos fossem mais para fora, né? Uhum. Com bastante inchaço ao redor, às vezes vermelho, e aumenta ali o globo ocular, que aparece no hipertireoidismo, mas não em todos os casos de hipertireoidismo também. Certo. Você tem só esses outros sintomas que é muito mais comuns, que é ataque cardíaco, né? O coração acelerado, suor frio, tremores e às vezes perda de apetite, né? do apetite. E uma coisa muito comum que pode acontecer no hipertireoidismo é alteração comportamental, né? Distúrbios de ansiedades e até distúrbios psíquicos mais agudos, que a pessoa não tinha nenhuma doença psíquica antes, né? Uma doença psiquiátrica, e ela começa a ter distúrbios de atenção, distúrbios de ansiedade, até sintomas que como se fosse síndrome do pânico e às vezes é hipertireoidismo. Já tivemos alguns casos
né, tratando alguns casos que estavam tratando com psiquiatra e era totalmente desregulação hormonal. Então, o hipertireoidismo, ele dá muito distúrbio de comportamento psíquico, tem que se atentar a isso, tanto no homem como na mulher. Muito importante o que a doutora está trazendo, e eu imagino, doutora, que vocês endocrinologistas podem ajudar no tratamento medicando ou, em alguns casos, indicando cirurgia ou tratando com o iodo radioativo. Isso, esses são os três, para o hipertireoidismo, os três tratamentos mesmo. Sempre se começa com a medicação, que pode ser usada, né, com acompanhamento médico e com a dosagem desses hormônios e alguns exames com frequência no início, aí a cada 4 a 6 semanas. Se a medicação não tiver um resultado adequado em 6 meses, no máximo até 2 anos, lógico, a depender dessa evolução, se opta por tratamento cirúrgico ou iodo radioativo, sendo que o iodo radioativo ele só pode ser usado no hipertireoidismo quando o hipertireoidismo também tem que estar, de certa forma, já um pouco mais compensado com o remédio e não ter nódulos associados, porque às vezes uma doença está associada a outra doença da tireoide. Se tiver nódulos e hipertireoidismo juntos, geralmente o tratamento não vai ser tão eficaz com iodo. Aí o tratamento de hipertireoidismo mais nódulos de tireoide, a melhor indicação seria a cirurgia. Muito bem, olha, enquanto a gente está conversando aqui, vocês estão mandando interação, chegou uma na nossa tela que eu quero trazer nesse momento. A Cleide, lá de Sorriso, no Mato Grosso, está perguntando o seguinte: a alimentação pode ajudar no tratamento do hipertireoidismo? É muito importante a pergunta da Cleide. A alimentação, né, envolvendo aí o estilo de vida, ele pode ajudar não só no hipertireoidismo, como em todas as doenças da tireoide, seja para o hipertireoidismo, hipotireoidismo, nódulos, bócio, câncer de tireoide, porque a tireoide ela é uma glândula altamente inflamável, ela inflama com muita facilidade. E quando a gente usa alimentos mais crus, alimentos mais ricos em verduras, legumes, leguminosas, proteínas naturais, todas a exercício físico, um bom sono, sol, tudo água, tudo isso ajuda o quê? Desinflamar, melhorar, diminuir a autoimunidade também. Então, contribui para uma resposta mais adequada ao tratamento. Geralmente, essas pessoas respondem melhor. Eu já tive pacientes que eles diminuem até a dosagem da medicação quando eles melhoram o estilo de vida. Às vezes, tanto o remédio diminui a dose, a frequência do uso da medicação e a resposta é muito boa. Geralmente, essas pessoas não chegam a precisar de cirurgia nem de iodo. Às vezes, com uma dose baixa da medicação associada ao estilo de vida, já tem a regulação aí dos hormônios de tireoide no organismo. Os médicos fazem a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa, deles, melhor dizendo. Vamos lá, características desse outro problema de saúde aqui, desse outro problema da tireoide. Ele vai, na verdade, fazer a diminuição do hormônio da tireoide. É o oposto, gente. Reduz o metabolismo, ou seja, quais os sintomas? O aumento do peso, dores musculares, cansaço. O intestino pode apresentar prisão de ventre, também intolerância ao frio, olha que interessante, ressecamento da pele, depressão estão entre os sintomas. E eu quero trazer mais uma vez uma interação aqui na tela. A gente falou de aumento de peso aqui como sintoma, doutora, mas olha essa pergunta. A Isilda está perguntando, quem tem hipotireoidismo necessariamente vai engordar? É bem interessante trazer essa pergunta da Isilda, porque tem esse mito, né, que as pessoas engordam porque tem hipotireoidismo ou o hipotireoidismo necessariamente vai engordar. Isso não é verdade. O hipotireoidismo, apesar de reduzir um pouco o metabolismo, ele tem mais uma retenção de líquido, às vezes, pelo metabolismo mais lento e tal, do que necessariamente um ganho de peso significativo. Em geral, para pessoas que já tendem a
geneticamente ou por um estilo de vida favorecer o ganho de peso, elas vão ter um ganho de peso aí em torno de 1 a 2% do peso basal, não mais do que isso. Então, essa coisa que vai ter o hipotireoidismo está associado à obesidade é bem raro, viu? Não é tão comum como as pessoas colocam a culpa na pobre da tireoide, não. Já a maioria das pessoas com hipotireoidismo que tem um estilo de vida saudável, que não, elas têm peso normal e se mantêm magras, quando bem tratado também, equilibrado aí os hormônios. É justamente sobre isso que eu queria trazer agora, que o tratamento, ele é uma reposição hormonal que precisa ser sistemática e precisa ser ajustada com um especialista. É bem séria essa questão, doutora, porque embora tenha um tratamento, uma única opção de tratamento aqui, se eu não faço esse ajuste, os sintomas são terríveis, acabam com a qualidade de vida, por exemplo, a depressão, e a gente só está trazendo alguns aqui dos sintomas. A lista é muito grande, né? Sim, e isso, o tratamento tem que ser levado a sério, ele tem que ser de forma contínua, porque às vezes as pessoas melhoram dos sintomas, falam assim, eu já comecei o tratamento que o médico me deu, já estou bem, melhorei os sintomas e acha que está curado. Isso não, é um tratamento contínuo, com monitoramento do médico e ajuste da dose. Como você falou, a dose, tanto uma dose excessiva, ela pode fazer mal, como uma dose também muito baixa não vai resolver. Então, tem que ser bem ajustada a dose da reposição hormonal. Como sintomas bem colocados aí também, que a gente vê, assim como o hipertiroidismo afeta, né, todo o organismo, o hipo também, tanto a parte também, doenças psíquicas como depressão, prisão de ventre, pessoas que têm sonolência excessiva, esquecimento, né? A memória fala que a memória está fraca e às vezes falta de ajuste do hormônio da tireoide. Agora é o seguinte, doutora, a gente está trazendo uma lista de sintomas aqui, não necessariamente quem tem o hipo vai apresentar todos esses sintomas, pode apresentar alguns e outros além desses e assim vai. Agora, tem uma dúvida muito recorrente aqui que está chegando para a gente nas nossas redes sociais, que eu quero trazer uma representação aqui da Thelma. As mulheres que estão no climatério e na menopausa têm mais tendência a ter doença na tireoide ou da tireoide? Sim, é muito mais comum porque é a faixa etária que incide mais os problemas hormonais, né? Com o climatério, a alteração dos hormônios femininos, que são diferentes do hormônio da tireoide, mas acabam, às vezes, desencadeando para quem já tem aquela tendência genética ou de autoimunidade. Então, é mais comum nessa faixa etária aí dos 45 aos 60 anos, os problemas de tireoide, apesar de poder aparecer em qualquer idade, como eu falei anteriormente, desde a fase infantil até na fase da terceira idade, mais tardiamente, mas é a fase mais comum, sim. Tá. Doutora... Assim como na gestação. A gestação também tem alteração hormonal, né, da gestante, também tem muitos hipotireoidismos que começam na fase da gestação. A gente vai falar de um problema agora, que já foi até mencionado aqui, mas que não é mais tão comum como já foi um dia. Olha as características desse problema, gente. Ele dá o aumento da tireoide visivelmente. A tireoide fica localizada nessa região aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha. Bem onde está o microfone aqui, né, doutora? Bem nessa partezinha aqui. Sim, exatamente. Bem na parte finalzinha aí do pescoço, acima de onde está localizado o seu microfone. Então, esse problema faz o aumento da tireoide se tornar visível, então você vai ver um pescoço mais inchadinho aqui e vai agravar outras doenças. Essas são as características principais. Ela apresenta os sintomas como inchaço da glândula, pode dar tosse, pode apresentar dificuldades para engolir, pode também atrapalhar a respiração e trazer aquela sensação de aperto na garganta. Estamos falando, gente, vem cá. Do bócio. Ainda hoje existem pessoas que podem sofrer deste mal, doutora? Sim, o bócio, ele é bem mais raro, né, na atualidade, porque o bócio ele tem muito a ver com uma deficiência de iodo mais grave que leva ao distúrbio dos hormônios da tireoide. Então, os nossos antepassados, avós ou talvez bisavós lá para trás, nessas gerações, né,
atrás o nosso sal de cozinha mais comum, eles não eram iodados, eram outro tipo de comportamento de alimentação. Então, era mais evidente a gente ver pessoas com o bócio, né? O chamado papada, aquele papo aqui, aquela bola no pescoço. Mas pessoas que às vezes hoje não tratam adequadamente, tem hipotiroidismo, trata, para de tratar, pode também desenvolver o bócio. Assim como o hipertiroidismo, pelo excesso de hormônio e às vezes não tratado adequadamente ou não tratado, a doença não descoberta a tempo, ela também pode desenvolver o bócio, como pessoas que têm tendência a ter muitos nódulos, então também pode desenvolver o bócio. Apesar de ser mais raro, mas ainda acontece. Como tratamento, a gente pesquisou aqui que podem ser usados medicamentos e também o iodo radioativo em alguns casos indicados. A minha pergunta é a seguinte, doutora. Fazendo o tratamento, os sintomas regridem tanto para bócio como para o hipotireoidismo, para o hipertireoidismo também? Sim, em geral, se bem tratado, sim. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa começa com uma dose e acha que aquilo vai ser para sempre daquele jeito e não faz acompanhamento. Se tratado adequadamente, associar o estilo de vida junto e usar as doses corretas, os sintomas regridem. O hipertiroidismo, ele tem mais tendência a poder desaparecer completamente. O bócio também, às vezes, ele tratado adequadamente, ele reduz, até desaparece ou se torna imperceptível. O hipotiroidismo, quando não é transitório em algumas fases, em geral ele é mais crônico, ele tende a perdurar por quase a vida toda, mesmo bem controlado, mas com uma dose baixa de medicação. Mas os sintomas, quando bem tratado, bem acompanhado, eles tendem a desaparecer e a regredir de forma imperceptível nas pessoas. Bom, vocês estão vendo aqui que o assunto é sério, né? É preciso cuidado e, embora a tireoide, assim, esses problemas que a gente apresentou aqui sejam controláveis e tratáveis, existe também consequências mais graves de doenças da tireoide, como, por exemplo, esse aqui que eu vou trazer, olha. Características. É mais raro, claro, mas podem aparecer nódulos na frente da garganta, quase sempre são nódulos benignos. Ou quase sempre é uma doença benigna, melhor dizendo. Quais são os sintomas? Rouquidão sem explicação, gente. Também dificuldade para engolir ou para respirar. A gente está tratando aqui hoje, nesse quadro agora, do câncer de tireoide, doutora. Sim, aí são os nódulos, eles, na maioria das vezes, eles não dão sintomas, né? Apesar desses sintomas colocados aí poder aparecer, às vezes uma dor, um nódulo perceptível, uma rouquidão, uma dificuldade para engolir, mas na maioria das vezes eles são assintomáticos, passam 100% despercebidos e quando a pessoa não tem nenhum problema de tireoide, os nódulos são descobertos, em geral, em exame de check-up. A pessoa tem, às vezes, um histórico familiar, está assintomática, mas vai no seu check-up, acaba fazendo lá as ultrassonografias, faz uma ultrassom de tireoide e descobre um nódulo. 85% a 90% dos nódulos são benignos e, como eu falo, uma fase bem popular, você morre disso, com isso, mas não morre disso, né, do nódulo. Mas sempre vai se descoberto um nódulo na tireoide, por menor que seja, precisa ir no especialista, porque vai ser avaliado se esse nódulo vai precisar de fazer uma punção, uma biópsia, se é só um acompanhamento de observação de exame de tempo em tempo, ou se mesmo tem uma indicação cirúrgica, dependendo da característica, podendo até ser um câncer de tireoide. Bom, parece que é um câncer desmoralizado, mas é um câncer ainda. Então, minha pergunta é, será que esse câncer, ele pode, por exemplo, apresentar alguns dos outros sintomas aqui do hipertireoidismo, ou do bócio, atrapalhando o desempenho da tireoide, doutora? Sim, porque às vezes tem mais de uma doença associada, né? Às vezes a pessoa tem um hipotireoidismo e tem nódulo, né? E o nódulo, ele acaba podendo ter o hipotireoidismo e ter um câncer de tireoide, um nódulo benigno junto. Então,
ou hipertiroidismo também piorado por um nódulo que pode ajudar a tireoide a funcionar mais ainda, funcionar e produzir mais hormônios. Então, não é incomum ter as doenças associadas. Tá. Ou seja, vai deixar a tireoide loucona para desempenhar o papel dela, que precisa ser bem... A gente está falando aqui, gente, de dosagem hormonal, às vezes é pequenininha, mas que vai fazer toda a diferença no tratamento dessas doenças. Então, uma disfunção pode gerar um problemão para essa pessoa. Tratamento do câncer, doutora, seria medicamentoso e também com iodo radioativo, é isso? O tratamento do câncer, o tratamento do câncer, se diagnosticado câncer mesmo, o tratamento em geral ele é cirúrgico e acompanhado depois de uma dose de iodo ablativo na maioria dos casos. A notícia boa, né? Quer dizer, câncer nunca é notícia boa, mas podemos dar uma notícia boa em relação ao câncer de tireoide, que praticamente 100% das vezes eles são curados com tratamento cirúrgico e com iodo ablativo, lógico, depois fazendo a reposição hormonal e tendo aí um estilo de vida saudável em conjunto. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Luísa Antunes, que participou aqui do Vida e Saúde mais uma vez, explicando, dando essa aulona sobre o funcionamento da tireoide e também sobre os problemas que podem atrapalhar essa glândula de funcionar. Mas se você quiser conhecer mais do que a doutora Adriana realiza, acessa lá no Instagram, @LuisaAdrianaAntunes, do jeito que está aparecendo aqui, e você vai poder acompanhar o conteúdo que a doutora tem postado por ali também. Doutora, obrigada, até a próxima, tá? Até a próxima, um abraço. Um abraço. Bom, e como a gente percebeu que estilo de vida é tudo nessa vida, inclusive para problemas da tireoide, a gente vai fazer um intervalo agora só para você colocar o seu tênis, tomar um pouquinho de água e na volta do intervalo, vamos fazer aqui desafio cardio, para você se mexer sem sair de casa. Vamos correr atrás desse estilo de vida saudável. E depois ainda tem receitinhas de smoothie de frutas para você fazer aqui. Gente, ser saudável é para todo mundo, para mim e para você. A gente vai junto daqui a pouquinho.